4 motoristas envolvidos em um acidente fazem as seguintes declarações. Aqui estão as declarações de João, Pedro, Carlos e Paulo. Sabendo-se que apenas um dos motoristas mente, então os outros estão falando a verdade, assinale a alternativa que apresenta corretamente quem foi o culpado pelo acidente. Então, nessa tabela, temos os casos possíveis. Então, na primeira situação, João mente, os outros falam a verdade. No segundo caso, Pedro mente, os outros falam a verdade, e assim por diante. A primeira coisa a notar é que se Paulo estiver falando a verdade, então, obrigatoriamente, Carlos está mentindo. Paulo disse, Carlos está mentindo. Carlos disse, Paulo foi o culpado. Note, se é verdade o que Paulo disse, Carlos está mentindo, então, obrigatoriamente, Carlos está mentindo. Logo, nós vamos eliminar os casos em que Paulo e Carlos estão falando a verdade. Isso não pode ocorrer simultaneamente. Com isso, nós eliminamos 2 dos 4 casos possíveis. Por fim, note que João e Carlos não podem estar falando a verdade ao mesmo tempo. Por quê? Se João estiver falando a verdade, Carlos foi o culpado. Se Carlos estiver falando a verdade, Paulo foi o culpado. Teríamos 2 culpados e não um só, como a questão disse. Logo, os casos onde Carlos e João estão falando a verdade, a gente descarta. O que é que sobrou? O terceiro caso, João falou a verdade, Pedro falou a verdade, Carlos mentiu e Paulo falou a verdade. Consequentemente, o culpado pelo acidente foi Carlos.